Fala aí, turminha, tudo bem? Então, vou falar de propriedades de radiciação. São 4 propriedades. Propriedade 1, a gente vai considerar algumas premissas e elas vão valer para todas as propriedades. Vamos considerar M e NP inteiros não nulos, tá? Esse asterisco aqui significa que os números não tem o zero nesse conjunto, então M e N são inteiros não nulos e o A, B pertence aos reais não negativos, pode ser zero ou todos os positivos. Bom, então essas são as premissas. Propriedade 1. Propriedade 1 é uma propriedade que nós já vimos usando ela aí desde algum tempo, né? Pelo menos durante todo esse 8º ano nós já estávamos utilizando ela, que diz o seguinte, que a raiz enésima de A elevado a N é igual a A, o que significa então que esse expoente N se elimina com a raiz de índice N. Então a demonstração, eu vou transformar esse número que está na representação de radical para um número na representação de potência com expoente fracionário. Então quem está por fora vai por baixo, quem está por dentro vai por cima do expoente. Então vai ficar A elevado a N sobre N. N sobre N é 1. Então A elevado a 1, que é igual a A. Então justifica aqui a nossa igualdade. Para o caso do índice ser um número ímpar, a base do nosso radicando aqui pode ser um número negativo, tá bom? Propriedade 2. Considere também as mesmas premissas e a propriedade é a seguinte. A raiz enésima de A elevado a M é igual. Então o que vai ser feito aqui, de uma passagem para outra, é que eu vou multiplicar o índice N por um número P, que também é diferente de zero, e se eu fizer isso aqui no índice, eu tenho que fazer também com o expoente do meu radicando, ou seja, eu multipliquei o índice, multiplico também o expoente do meu radicando. E se eu fizer isso, a igualdade é válida, as raízes são iguais. Isso vai ser útil quando a gente quiser obter algumas simplificações. Bom, primeiro eu vou demonstrar a propriedade, utilizando a representação na forma de potência e as propriedades de potenciação. Bom, raiz enésima de A elevado a M é igual. Quem está por fora está por baixo, quem está por dentro vai por cima, então vai ficar igual a A elevado a M sobre N. Aqui eu tenho um expoente, então, fracionário. Eu vou pegar essa fração e vou encontrar uma equivalente a ela. Vou multiplicar por P tanto o numerador quanto o denominador. Então eu vou obter uma fração equivalente e a igualdade é válida. Então eu vou ter que A elevado a M vezes P dividido por N vezes P. Então agora eu volto para a representação na forma de radical. Quem está por cima está por dentro, quem está por baixo está por fora. Então o índice da nossa raiz vai ser N vezes P e o expoente do nosso radicando M vezes P. Então aqui a igualdade se verifica. Exemplo 1. Então a gente vai simplificar aqui quando possível. Eu tenho aqui no item A, raiz quarta de 3 ao quadrado. Então eu vou multiplicar esse índice aqui por meio. Multiplicar por meio é o mesmo que dividir por 2, e se eu fizer isso no índice, eu também tenho que fazer no expoente do meu radicando. Então eu vou dividir 4 por 2 e o expoente também por 2, ou multiplicar por meio, tanto um quanto o outro. Então vai ficar 4 sobre 2 no índice e o expoente 2 sobre 2. 4 sobre 2 é 2, então aqui essa raiz vai se tornar uma raiz quadrada. Raiz quadrada, o índice não precisa ser exposto. E o expoente vai ser 2 sobre 2, que é 1, também não precisa ser exposto. Então a raiz quarta de 3 ao quadrado é igual à raiz quadrada de 3. Outro exemplo, item B. Raiz cúbica de 2 à nona. Então agora eu vou dividir o índice da raiz por 3 e também vou dividir o expoente do radicando por 3. Bom, aqui vai ficar uma raiz primeira, que não tem necessidade de escrever, né? Uma vez que ela se elimina, então vai ficar a raiz primeira de 2 ao cubo, ou seja, simplesmente 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Então olha só, nesse item B aqui a gente conseguiu resolver a nossa radiciação só aplicando propriedade de simplificação. Propriedade 3. As mesmas premissas e a propriedade.
Então aqui eu tenho a raiz enésima de um produto no radicando. Então a propriedade me permite separar em dois radicais. Um contendo o primeiro fator e o outro o segundo fator. Reparem que o índice se manteve nas dois. Então significa que eu também posso fazer a volta. Quando eu tiver um produto de dois radicais com os mesmos índices, eu posso representar em um único radical. Então vou demonstrar utilizando também as propriedades de expoente fracionário. Então aqui o expoente do nosso radicando é 1. O índice da raiz é n, quem está por fora vai por baixo, quem está por dentro vai por cima, então vai ficar que a raiz enésima de a vezes b igual a vezes b elevado a 1 sobre n. Propriedade aqui de potenciação, eu posso separar essa potência num produto de duas potências, então vai ficar a elevado a 1 sobre n vezes b elevado a 1 sobre n. E aí eu posso retornar então para a nossa representação na forma de radical. Quem está por baixo está por fora, quem está por cima vai por dentro, então vou ter raiz enésima de a elevado a 1. Mesma coisa então que raiz enésima de a. E o mesmo para b, vezes a raiz enésima de b. O n está por baixo, vai por fora, está por cima, vai por dentro. Exemplo 2 aí aplicando essa propriedade. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 48. Então eu tenho aqui os mesmos índices, então eu posso reunir esses dois números numa única raiz. Então eu posso escrever a raiz quadrada de 3 vezes 48. Essa foi a propriedade que a gente acabou de ver. Bom, e 3 vezes 48 é 144. Então, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 48 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 144. Agora, fatorando 144, dividindo por 2, 72, dividindo por 2, 36, dividindo por 2, 18, dividindo por 2, 9, agora por 3, 3 e finalmente por 3, 1. Então, como eu estou calculando uma raiz quadrada, convém eu colocar o expoente no máximo igual a 2 para poder simplificar e aplicar a nossa propriedade 1. Então, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo no lugar de 144. Logo eu vou ter a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E vou aplicar a propriedade anterior, separando então esse produto em 3 raízes. Então eu vou abrir agora ele. Então vai ficar a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 ao quadrado. E aqui cada um dos expoentes se elimina com a raiz e por fim nós obtemos 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Claro que a gente poderia pular algumas dessas passagens, sempre que for possível. Você já sabe que a raiz quadrada de 144 é 12, não tem problema. Eu só quis aqui demonstrar para vocês a aplicação das propriedades, tá bom? Item B, raiz cúbica de 54. Bom, decompondo 54, a gente vai obter o produto de 3 ao cubo vezes 2. Então, vou substituir 54 por 3 ao cubo vezes 2, vou ter a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 2. Vou aplicar a propriedade anterior, separar em duas raízes, vou ter a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes a raiz cúbica de 2. Aqui o 3 escapa da raiz, essa raiz é simplificada pela propriedade 1. Então, vou ter 3 vezes a raiz cúbica de 2. O 2 não consegue ser simplificado, ele fica lá preso na raiz. Já dava para nós notarmos aqui, já nesse passo. Então, eu poderia sair daqui e vir direto para cá, sem problema nenhum. Propriedade 4. A propriedade 4 é agora do quociente. Então, eu tenho a raiz enésima de A dividido por B, e eu posso fazer a mesma coisa que nós fazíamos na multiplicação, separar em duas raízes, raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Ou então na forma de fração, né? Raiz enésima de A sobre B, que é a mesma coisa, é igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. Então essa propriedade aqui nós já estávamos aplicando também, né? Para resolver, principalmente quando os números estavam com o nosso radicando era decimal, nós convertíamos para fração e em seguida aplicávamos essa propriedade. Então, a demonstração dela. Posso abrir também, transformar então numa potência com expoente fracionário e separar esse expoente fracionário
em 2, né? Ele vai tanto no numerador quanto no denominador. Se a gente observar aqui na representação na forma de fração, fica bem evidente pela propriedade de potenciação, né? Então vai ficar a elevado a 1 sobre n, b elevado a 1 sobre n. Ou nessa outra representação, a elevado a 1 sobre n dividido por a elevado a 1 sobre n. E aí eu posso voltar então para a forma de raiz. Quem está por baixo está por fora, quem está por cima está por dentro, então raiz enésima de a dividido pela raiz enésima de b. Exemplo 3. Item A. Raiz quadrada de 200. Então, se a gente decompor o 200, a gente vai obter o seguinte produto. 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. E aí eu substituí 200, então, por essa representação. Raiz quadrada de 200 é igual a raiz quadrada de 2 ao cubo vezes 5 ao quadrado. E agora eu vou aplicar uma propriedade de potenciação aqui no 2 ao cubo, uma vez que eu estou calculando a raiz quadrada. Então eu posso separar 2 ao cubo em 2 ao quadrado vezes 2, para obter aqui um expoente igual ao índice, para a gente poder simplificar através da propriedade 1. Bom, vou aplicar a propriedade do quociente, aliás, do produto. Vou separar em 3 raízes, então raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 2, vezes a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Pela propriedade 1, o 2 aqui é o resultado do primeiro fator e o 5 é o resultado do segundo fator. Então eu vou obter 2 vezes 5 e quem continuou preso dentro da raiz, o 2. Então 2 vezes 5 vezes a raiz quadrada de 2, ou seja, 10 vezes a raiz quadrada de 2. Exemplo B. Raiz cúbica de 162. Bom, fatorando 162 a gente vai obter 2 vezes 3 a quarta. Então eu vou transformar a raiz cúbica de 162 em raiz cúbica de 2 vezes 3 a quarta. O 3 a quarta a gente vai aplicar o mesmo processo que aplicamos aqui no item A, né? Vou separar porque eu quero o índice, eu quero um expoente igual ao índice. O índice é 3. Então eu vou escrever o 3 a quarta como sendo 3 ao cubo vezes 3. E vou aplicar novamente a propriedade do produto. E vou separar em 3 raízes. Mas aqui dá para a gente fazer direto, e foi o que eu optei por fazer. Quem é que a gente já pode observar que vai escapar de dentro da raiz aqui? Vai escapar a potência que tiver o expoente igual ao índice. Então vai escapar a base aqui 3. E vai ficar preso dentro da raiz 2 vezes 3. Logo a resposta será 3 vezes a raiz cúbica de 2 vezes 3, que é 6. Então 3 vezes a raiz cúbica de 6. Um exemplo C. Raiz quinta de 96. Decomposição de 96. 2 a quinta vezes 3. E 2 a quinta, olha, já dá para ver que o 2 aqui vai se eliminar com o índice da raiz. Vai escapar de dentro da raiz e o 3 vai ficar preso. Então, raiz quinta de 96 é igual a 2 vezes a raiz quinta de 3. É isso. Se vocês tiverem dúvida, voltem o vídeo, assistam com mais calma. E se a dúvida prevalecer, me procure, tá ok? Um abraço e até mais.